Presidente Traiano, muito bom dia. Cumprimentando Vossa Excelência, eu cumprimento a todos os deputados, deputadas, aos nossos ouvintes, internautas, aos que acompanham aqui presencialmente essa sessão. E o tema que eu gostaria de tratar aqui hoje é um tema muito importante para o Estado do Paraná, que é o tema do pedágio. Temos falado com frequência sobre esse tema e eu quero aqui destacar ontem que a Frente Parlamentar sobre o Pedágio esteve representada em Brasília, junto ao Tribunal de Contas da União, falando, conversando, dialogando, levando demandas ao Tribunal de Contas da União. Esteve presente o deputado Luiz Cláudio Romanelli, primeiro secretário dessa casa que aqui se encontra, o deputado Tião Medeiros, que preside a Comissão de Infraestrutura e Obras Públicas aqui da casa, o líder do governo, o deputado Marcel Miqueleto, e o vice-presidente da Frente Parlamentar, junto comigo, o deputado Evandro Araújo. Também acompanhou o doutor Alex, advogado do governo, e a doutora Isabela, que é advogada aqui da liderança do governo. Nessa reunião com o ministro Valton, do Tribunal de Contas da União, nós entregamos esse documento aqui, que está em minhas mãos, que tem um arrazoado de 24 itens, é um memorial sobre o processo de privatização das rodovias estaduais e federais do Paraná. Esse documento, de forma muito sucinta, aborda os pontos, os resultados consolidados pelo estudo feito pelo ITTI, que é o Instituto de Transporte, Tecnologia e Inovação da Universidade Federal. Um estudo robusto cientificamente, um estudo com uma rigidez científica ótima, que contempla as necessidades do Paraná em fazer um contraponto ao que foi apresentado pela proposta do governo federal sobre o pedágio no Estado. Mais de 350 páginas entregues fisicamente ao ministro e apresentados vários pontos. Ainda levamos também uma síntese das 20 audiências públicas feitas por essa casa parlamentar. Entregamos também o compromisso dessa casa, assinado pelos 54 deputados, no que pensamos sobre o pedágio no Estado. Nesse ato que ocorreu ontem, dentro desse documento, a gente frisou a ausência de dados, documentos e correlatos não cumpridos pela NTT nesse processo de pedágio que ocorre no Estado do Paraná. Falamos que a ausência dessas informações podem levar o Paraná a ter um pedágio caro, ineficiente e injusto novamente. Colocamos a ausência de licenciamento ambiental em algumas obras, falamos dos critérios desconhecidos para as faixas de descontos e aporte financeiro, das diferenças de valores dos investimentos previstos, divulgados em fevereiro pela NTT de 2021 e apresentado agora junto ao Tribunal de Contas da União uma diferença, por exemplo, deputada Luciana, no valor de 650 milhões. Colocamos sobre o possível abuso na estimativa da receita a ocorrer, falamos da falta de isonomia tarifária, das lacunas legais, falamos também sobre o modelo de licitação das garantias e das propostas, enfatizamos a necessidade de diálogos com os municípios. 87 cidades vão receber obras, mas não foram consultadas. Não teve diálogo com o plano diretor, não teve nenhum debate físico com os municípios para ver se podem suportar tais obras ou se os municípios e as prefeituras concordam com essas obras. Falamos ainda do impacto que é sofrido por esse processo de pedágio nesse momento, caso seja licitado. Que o momento é inoportuno pelas condições financeiras e econômicas que atravessa a nação e que isso pode impactar num pedágio caro por mais tempo. Falamos da necessidade de fiscalização, da necessidade de nova audiência pública, até porque depois que se mudou o modelo, não fez uma audiência pública com a sociedade. Depois que o governo federal mudou a forma de outorga para aporte, mudando o equilíbrio econômico financeiro e a modelagem matemática disso tudo, não se houve uma nova audiência. Entregamos documentos dos municípios, da preocupação das praças em zonas urbanas praticamente, que divide a cidade, falamos da questão dos quilombolas, falamos também do ônus gerado pela outorga, do aporte, enfim,
contamos todas as histórias e falamos do último problema e, por mim, um dos mais graves a ser considerado. Do pedido de aumento da NTT em 30% do valor da tarifa, mesmo antes de se iniciar o leilão. Muitas dessas informações o ministro se mostrou surpreso, ao meu ver, durante as falas. Todos os deputados contribuíram, falaram, expuseram suas ideias. Foi uma reunião produtiva porque foi longa e foi ouvido. E ficou marcada uma nova reunião para a próxima semana, onde essa casa vai estar representada pelos deputados, mas mais do que isso, vão ser levados os técnicos que fizeram o estudo para fazer um debate técnico junto à Secretaria do Tribunal de Contas da União, responsável pela pasta. Em suma, essa casa está fazendo o seu papel, expondo para o Tribunal de Contas a nossa discordância. Colocamos no passivo que o projeto de pedágio que houve no Paraná, que foi executado nos últimos 24 anos, além de caro e ineficiente, roubou o povo do Paraná, fez 51% apenas das duplicações, 57% das terceiras faixas, sumiram com 38 grandes obras. E colocamos da preocupação que é para o Paraná essa discussão do pedágio, principalmente após a NTT, que é um órgão que não está cumprindo com o seu papel, não apresentando as planilhas físico-financeiras, nem os projetos básicos de engenharia do novo projeto de pedágio, e a gente colocou essa preocupação e frisou a necessidade de mais diálogo, mais tempo, e que essa solução de se licitar apenas um lote ou dois não vai resolver o problema, muito pelo contrário, pode aproveitar um momento de pressa por causa da turbulência eleitoral e deixar um legado pior do que tínhamos. Por isso foi importante a participação dessa casa. Por isso foi importante a participação dessa casa, dos deputados que estiveram lá, que, volto a frisar, representam os 54. O deputado Evandro e depois o deputado Tadeu. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, deputado Arius, pela postura da oposição em tratar esse tema, que não é um tema para ser tratado de maneira sorrateira, política, visando o processo eleitoral em curso que se avizinha aí. E a postura é essa porque os paranaenses não merecem, mais uma vez, uma concessão que possa aumentar a chaga que já existe. E de todos os pontos que Vossa Excelência aqui relatou, que nós tratamos lá em Brasília, eu quero ressaltar exatamente o ponto que mais me chama a atenção. Claro, tem outros, degrau tarifário e tudo. Ressaltar o momento que nós vivemos, né? Internacional, inclusive, na economia brasileira, mas internacional, e que, por conta desse contexto macroeconômico nacional e internacional, infelizmente, não é momento da gente fechar o leilão dessa forma. Então, assim, nós levamos essa preocupação ao ministro, e agora, como Vossa Excelência ressaltou, isso será levado à Secretaria, junto com outros pontos que aqui foram abordados, e dizer dessa importância que todos os paranaenses, que essa casa inteira, e foi falado em nome de todos os 54 deputados e deputadas, é importante que todos nós estejamos unidos e não deixemos que o processo eleitoral possa atrapalhar a serenidade, a condução responsável do tema do pedágio aqui nessa casa. Então, cumprimentar a Vossa Excelência por isso também. Obrigado, deputado Evandro. E é importante que não atrapalhe a forma política do processo de pedágio, a forma burocrática e muito menos a econômica, né? Deputado Tadeu, por favor. Deputado Arius, quero parabenizar o senhor e todos aqueles, deputado Romanelli, deputado Evandro, todos aqueles que foram a Brasília. Eu queria só pedir licença ao senhor por um minuto só para fazer um comunicado e usar o horário da oposição. Claro. Porque eu ouvi um pouco, não estava aqui, mas eu ouvi um pouco das ponderações feitas pelo deputado Homero a respeito da Universidade Federal. E acho que precisa esclarecer. Anteontem tem uma matéria na RPC falando exatamente, coincidentemente, sobre vacina. Eu recebo uma informação agora. A Universidade Federal do Paraná está no mesmo ritmo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal de Minas Gerais. Exatamente nas mesmas condições. Só não é mais rápida porque faltaram recursos. E mais ainda, agora estão aguardando que a Anvisa faça a liberação, porque os testes já estão sendo feitos a partir de agora, do mês de junho, em animais. E é a primeira vez que nós teremos uma vacina, porque essa vacina será usada todos os anos, nós sabemos disso, 100% nacional. Então, a Universidade Federal do Estado do Paraná está usando corretamente os recursos, os poucos recursos que tem,
está desenvolvendo com umas 2 outras universidades Deputado, por favor. Deputado Tadeu, para a concluir. vacina nacional e não há absolutamente nada no seu ritmo que esteja diferente do que está acontecendo no mundo todo. E se tudo correr bem, e eu espero que corra, até o final do ano, todos nós poderemos ser vacinados, inclusive o deputado Homero, com a vacina da Universidade Federal do Paraná. Obrigado, deputado. Muito importante a valorização à ciência e o aprofundamento de investimento no ensino superior público no Brasil e no Paraná. Para finalizar, presidente, é importante que essa casa, e aqui eu quero fazer um agradecimento à mesa, deu sustentação para a frente parlamentar, inclusive financeira, para contratar a Universidade Federal para produzir um documento tão rico cientificamente e que faz um contraponto. A Universidade Federal, através de TTI, está desmontando o projeto de pedágio nefasto que se encontra no estado do Paraná, cientificamente e tecnicamente. Isso vai ficar para a história. E a união dessa casa em buscar a solução também. Parabéns ao povo do Paraná.